A música, ela é uma captação do ambiente, ela é um sensor que a gente é influenciado, a gente inspira isso e expira em forma musical. Rádio. Som rádio. E eu sou som rádio. Bom, eu sou o Degaba e minha experiência com a música, ela é desde a infância mesmo, até inserindo o meu primo, o André, que é o outro participante do projeto que a gente vai apresentar aqui. A gente sempre teve uma infância muito ligada à música. E o meu tio, o pai do André, o meu tio, ele sempre tocou violão, deu aula de violão, então o André ele sempre teve essa experiência mais profunda na música. E eu acompanhando isso e nossa família que influenciou isso. Tanto o lado musical quanto o lado artístico em geral, que essa nossa vontade de experimentar, de buscar novas coisas. Ei, você está perdido. O projeto em si, para colocar um ponto de partida, ele é bem antigo. Ele, não com nome, não com divulgação, com tudo, mas sempre que a gente encontrava, a gente gostava de produzir algumas coisas. Além de tocar qualquer coisa de qualquer outra pessoa, a gente sempre gostou de inventar coisa nossa. Bom, ele não tem uma pronúncia certa, ele é como um grito de um zumbi, ele é algo como primitivo, que a gente tentou buscar esse lado bem primitivo mesmo, esse lado, até porque quando a gente começou com o primeiro registro que a gente fez, como foi muito experimental, a gente pegou muita coisa, a gente sentiu um animal ali na selva, então, e o zumbi tem muito disso, o zumbi, não o zumbi pop, o zumbi Walking Dead, o zumbi, ele tem essa coisa primitiva, do lado animal, do lado de instinto. Então é como um grito de um zumbi. Por volta de 2014, a gente sempre encontrava, todo ano nossa família reúne, a gente é de longe, está um pouco distante, mas sempre, todo ano a gente encontra, tem as reuniões. A gente estava em casa, na minha casa, no caso aqui em Minas Gerais, e pensando, vamos gravar. Aí foi aí que surgiu Cada Viagem é Única, que foi o primeiro registro. Que é um registro bastante experimental, que a gente utiliza alguns instrumentos improvisados também, que o único instrumento mesmo, rotulado instrumento, é o violão. O restante a gente pegou de tudo que tinha na cozinha, tudo que tinha no depósito e foi trabalhando nisso. O processo de registro disso, o processo de gravação, ele não teve uma pré-produção, assim como todas as produções que a gente faz. Todos os nossos registros, até hoje, eles não têm pré-produção e pouca produção para poder divulgar. A gente grava tudo na hora, é tudo ali, o que saiu, o que deu errado, vai errado mesmo. Na verdade, não é nem errado, da forma que sai é a forma que é o nosso som, que é a nossa arte. É um registro um pouco mais complexo do que os demais, porque ele é bem experimental mesmo. E como foi a primeira experiência, até os recursos que a gente tem que a gente tinha na época para poder estar gravando isso eram muito precários. Mas isso acabou também sendo interessante para trazer uma originalidade àquilo ali, uma naturalidade maior. Falando um pouco do pós-íntimo, ele é um registro mais sensível que a gente colocou. É um registro que tem um pouco da nossa vivência, da nossa personalidade nele, que nós somos bastante sensíveis. Aí a gente tentou expressar isso na forma de som. E foi algo mais legal, que a gente tentou experimentar mais, só que tentando manter uma simetria, para não ficar tão experimental quanto o primeiro disco. Não que a gente não goste de fazer isso, claro,
nascença, a nossa efervescência é o experimentalismo. Mas ele começou de ter alguma coisa mais acessível para o público ouvir e para sair um pouco do que só a gente ouvia e entendia, por exemplo. Aí ele foi legal produzir, que a gente já inseriu teclado, e a gravação foi toda caseira também. Assim como o primeiro, foi totalmente caseiro, totalmente experimental, totalmente improvisada. O que foi, o que não foi, não foi. Em alguns momentos, alguns sons que a gente gravou, dá para ouvir o fundo, que tem minha família está almoçando, estão discutindo alguma coisa, cachorro latindo. E a gente gosta disso, a gente gosta de mostrar aquilo que a gente captou quando a gente registrou, que é isso, o ambiente, a gente gosta do som ambiente. Estúdio, nunca tocamos em estúdio, nunca gravamos em estúdio e não tem intenção de fazer isso em momento algum, porque a gente gosta dessa captação do ambiente, o que está em volta, porque faz parte, porque naturalmente isso vai construindo, e a música é isso para mim. A música, ela é uma captação do ambiente, ela é um sensor que a gente é influenciado, a gente inspira isso e expira em forma musical. Cada apresentação pode ser única, né? Porque até quando a gente reúne de novo, que a gente vai reproduzir algumas coisas que a gente já gravou, uma coisa antiga, ela é diferente do que a gente gravou. Então, o disco ele é dinâmico, ele não é aquilo fechado. Pegou, ouviu, aquilo e pronto. Não, cada vez que a gente toca tem algum elemento diferente. Claro que a gente tenta manter uma base para poder manter o sentido aquilo que a gente tentou transmitir. Mas a experimentação ela é total. Cada coisa que acontece, assim como o nome do primeiro disco, primeiro registro, cada viagem é única. O Sol é o único registro que a gente toca com elementos mais de rock, que a gente tem guitarra e bateria, mas sem perder aquela nossa essência do experimentalismo. Ei. E tem uma coisa interessante que aconteceu e que no momento foi chato, mas depois acabou sendo bom, é que a mesinha da guitarra arrebentou, assim, quando a gente começou a passar o som. E ele foi gravado todo sem a Mi. Então isso foi louco, e foi bom, que se ouvir nem percebe, mas pra gente aquilo foi muito, muito legal. E foi um feriado e não tinha loja aberta, não tinha onde comprar e não tinha também reserva de corda, não tinha nada. Ele foi totalmente gravado como os outros, de forma caseira, e ele foi gravado na garagem da casa dos meus pais, aqui em Minas Gerais também. E a garagem, ela tem... A acústica da garagem ela é muito, muito boa, não boa em questão técnica, mas boa em questão do retorno que a gente tinha. Lá tem muito papelão e lá tem muito metal, então o som ecoou de uma forma diferente pra gente. Isso foi muito doido gravar. Foi um disco, um registro que a gente tentou manter uma coerência maior, uma construção um pouco mais acessível. E gerou um resultado legal, que tem algumas músicas, todas as músicas são autorais,
É bom falar isso, todas as letras a gente compõe junto. A maioria das letras eu começo escrevendo e durante o processo da criação da música a gente improvisa ali e sai. E sempre sai, é um processo interessante que a gente cria que não tem aquela pausa muito grande do que a gente escreve agora. Não, isso vai fluindo e sai o que está na cabeça mesmo. E no disco Sol a gente conseguiu passar isso bastante, tanto em relação da parte instrumental quanto da parte de letras. Ele é dividido em duas partes, que é uma parte mais rock, mais acessível, e a gente tentou colocar um pouco do punk também nisso, que é o da onde a gente pegou mais força para poder estar fazendo isso. A gente sempre ouviu muito o rock dos anos 70, né? Que até tanto na parte da família dele quanto na minha, eu fiquei um pouco mais, não excluído, mas um pouco mais distante dos demais familiares lá de São Paulo, porque é só a gente que é de Minas Gerais. E a minha mãe gosta muito de rock. E ela sempre ouviu muita coisa da década de 70, e a gente acompanhando aquilo. Led Zeppelin, minha mãe é apaixonada por Queen, algumas bandas mais populares assim do rock, que a gente começou nisso. Mas quando a gente começou a buscar mais influência, buscar mais referências, a gente acabou indo lá também pro lado mais punk da década de 70, tanto quanto Iggy Pop, New York Dolls. A gente sempre gostou dessa experiência mais suja e tal. Esse ano, não sei época, não sei data, mas a gente encontra e assim que encontrar a gente vai tentar produzir mais coisa. Não é muito de repente que surge, não dá para prever, vamos gravar isso, vamos gravar aquilo, vamos fazer esse estilo, fazer aquilo, não dá, é tudo na hora, a gente encontra e o que sair é aquilo mesmo. Então a gente tem intenção sim de tentar alguma época que tenha algum festival aqui em Divinópolis, principalmente esses festivais ligados ao movimento punk, ao movimento mais marginal mesmo que tem aqui na cidade, e para poder colocar o nosso projeto lá. Até fui convidado também para poder fazer algumas participações, mas não sei, acho que o lance é meu primo mesmo, por enquanto. Acho que o que sai, o que experimenta ali somos nós dois, mas claro que não impede. Eu já toquei num projeto V, que é um projeto de música instrumental, que junto com o Chegado, com o Jean, o Fabrício, todos do Coletivo Pulse, todos nesse movimento punk de Divinópolis, a gente já fez alguns sons e fizemos uma apresentação também nessa época. Foi bem legal, mas foi uma coisa bem distinta mesmo do que a gente faz com o projeto O, que foi um som mais post-rock, alguma coisa mais densa e fluida também, uma coisa muito boa, foi legal, serviu de experiência também. Bom, tá no Bandcamp, vai encontrar lá todos os registros, tem 2 singles também que eu gravei sozinho, até no momento de saudade, que não deu pra gente gravar junto, eu fiz alguma coisa sozinho e tá lá também, mas é legal isso.